Vamos lá, galerinha. Bom dia, bom dia. O professor vai começar a chamada com vocês. Certo, Gabriel? Amanda. Ana Gabriela. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Lisa. Presente. Ana Clara. Catarina. Catarina está com falta. Diogo. Gabriel. Urique. Presente. Isabela Abrão. Isabelle Fernandes. Júlia Barreto. Leonardo Tarô. Letícia. Presente. Lucas Alves. Lucas Alves está com falta. Lucas Curuc. Presente. Luiz Henrique. Luiz. Luiz está com falta. Maria Clara. Maria Clara está com falta. Mariana. Presente. Miguel. Presente. Murilo. Nicole. Presente. Rafaela Rodrigues. Presente. E a Rafaela Frank. Oi, Rafa Frank, fala de novo aí. Vamos testar seu microfone. Rafa Frank, você respondeu? Rafa Frank, se não tem áudio, pode ser pelo chat, tá, Rafa? Ah, agora foi, criança. Tá bom, Dora? Ana, guarda esse material aí, pega o caderno de história. Daqui a pouco eu peço pra você lá. Daqui a pouco você leva lá. Galerinha que tá em casa, eu vou compartilhar com vocês a tela para vocês registrarem a pauta de hoje. Crianças, registrem a pauta, por gentileza. Escola Carrossel no Destino, a data de hoje é 7 de abril de 2021. E a pauta é correções, Revolução Industrial. Tarefa na apostila, páginas 38 e 39. Onde você está vendo? Deixa eu ver. Eu fiz o Júnior. Você tá vendo o Júnior? Entendeu? Gabriel. Já anotou a pauta? Já? Você consegue segurar um pouquinho aí? Parar de falar um pouco? Obrigado.
Se você já contemplando, vai dando. Vai dando. Você vai estar ponto na sua cabeça. Pessoal de casa, copiaram a pauta? Posso parar o compartilhamento? Sim? Imagina se o Diogo. Manda lá no grupo, foto, quem não copiou, completa. Tá? Eu mandei a apostila, até que fosse na apostila, o professor mandou copiar o caderno, respondeu que eu fiz o caderno também. Eu mandei também. Mandei quando eu pego de matemática, ela pergunta as coisas, às vezes ela não vai, até outro dia. Eu não abro. Galerinha, o professor vai conferir a tarefa de quem está na sala, tá? Vou pedir para vocês desenvolverem a atividade, página 36, conexões, onde fala um pouco sobre a questão do trabalho, tá? Temáticas relacionadas a essa possível mudança, questões da atualidade. E aí o professor vai conferir aqui quem está na sala, desenvolveu a tarefa. E vocês que não me enviou a tarefa, por gentileza, me envie a tarefa agora, tá? Dúvidas é só me chamar.
Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouco a respeito da tarefa, tá? A professora havia pedido para você desenvolver exercício página 36. Então, lá no item conexões, como eu havia explicado para vocês, a intenção da tarefa não tão relacionada ao conteúdo, que na última aula nós tivemos um problema em relação ao portal positivo, tá? Em relação ao Meet, e aí encurtou o nosso tempo de aula. Então, nós fizemos um pouco de correção e o professor entrou no conteúdo, tá? Não chegando a tratar totalmente de todos os elementos presentes na apostila, lá desde a página 29, tá? Ou 30, que seria o conteúdo inicial o conteúdo inicial referente a este assunto, tá? Revolução Industrial. E aí, antes de vocês desenvolverem a tarefa, o professor já havia explicado para vocês que por meio de uma pesquisa vocês conseguiriam desenvolver, tá? Então, a pergunta está relacionada à questão do trabalho, tá? Funções que são prestadas na nossa sociedade. E a ideia diz o seguinte: conexões. Atualmente, com o grande desenvolvimento de tecnologias, o mercado de trabalho sofre constantes mudanças. A gente sabe que a cada passo ou momento que se estabelecem novas tecnologias, né, acaba facilitando o desenvolvimento, né, ou fabricação de um item, tá? Nas fábricas, e isso faz com que haja uma preocupação em relação à profissão, tá, aos trabalhadores, e a qualificação também desses trabalhadores, tá? Então, levando em consideração, o texto continua. Considerando o momento atual, discuta com seus colegas quais profissões da atualidade podem deixar de existir com tamanho desenvolvimento, tá? Com o aprimoramento de máquinas, de utensílios, quais são as profissões que podem desaparecer? Quem está em casa, quem pode compartilhar aí? Qual foi a resposta de vocês? Miguel, Mariana, Rafaela, Letícia. Letícia, o que você registrou, Letícia? Essa, professor. Só tem essa, você não fez? E você, Não. Julia Barreto, o que você registrou? Professora, eu fiz. Pode falar, Ana. Eu coloquei que pode assumir as profissões de telefonista, leiteiro, de telégrafos. E sim, pois pessoas que não têm estudo sobrevivem vendendo o que podem. E se isso sumir, vai ser muito ruim para eles. Legal, Ana. Muito bem, isso mesmo. Mais alguém pode compartilhar com a gente? Legal, o que você registrou, Leonardo? Urique? Bora, gente. Bom, a possibilidade de vocês desenvolverem a atividade, compartilhar, que a gente pudesse, então, comentar a respeito. Aqui na sala de aula, alguém quer comentar a resposta? Amanda, Ana Clara, Gabriel. Alguém? Murilo, vira para frente, senta direito. Vira para frente. Então, vamos mudar de lugar, senta lá na frente. Pode levar todo o material, tá? Leva todo o material. Diogo, Ana Clara. Estou atrapalhando vocês? Deixa eu fechar aqui rapidinho. Muito bem, obrigado.
Galera, então é o seguinte, com o desenvolvimento da tecnologia, algumas funções acabam sendo aprimoradas, tá? O problema é, por exemplo, a gente vai tratar de um assunto ligado à revolta dos trabalhadores, onde a gente vai perceber que o uso de máquinas, ou o desenvolvimento dessas tecnologias, né, aprimoramento dessas máquinas, vai ser preocupante para os trabalhadores, porque eles vão perder o seu serviço, tá? As suas funções vão ser substituídas por máquinas. E é nesse contexto que surge uma revolta, tá, dos trabalhadores, onde eles acabam entrando nas fábricas, quebrando as máquinas, justamente como característica de revolta, tá? Eles estão indignados com o desenvolvimento. Então, a tecnologia em si, tem um assunto no nono ano, em filosofia, que trata sobre técnicas e tecnologias. E é um assunto que entra no contexto da ecologia, justamente para fazer com que a gente pense, né, a respeito do desenvolvimento tecnológico que acontece, e ao mesmo tempo esse desenvolvimento ele é preocupante no contexto de surgirem tantos mecanismos disponíveis ligados à tecnologia, e depois a gente acaba não tendo descarte tão eficiente, né, tão corretos dos itens que a gente acaba deixando de usar. Por exemplo, telefone celular. Ou quebrou, estragou, não presta mais, ou se não tem conserto, o descarte acontece sem mesmo as pessoas pensarem, né? Isso que seria de uma forma correta. Então, todo esse desenvolvimento faz com que haja um aumento muito grande desses produtos, e tudo isso vai ser jogado depois na natureza, tá? Enfim, o que a gente está falando é a respeito dessas influências ligadas à tecnologia, tá? Então, a tecnologia não tem só pontos positivos, tem pontos negativos também, e aqui, para o nosso contexto da tarefa, um dos pontos negativos é a substituição da mão de obra humana pelo uso da máquina, tá? E a nossa visão aqui dentro desse contexto seria algo negativo, porque vai estimular, né, o desemprego, os trabalhadores terem suas necessidades correspondidas, e isso acaba afetando de forma muito grave, até porque vai haver um estímulo, né, preocupante às revoltas, né, às manifestações, e também e principalmente relacionado à miséria que os trabalhadores podem estar passando por conta da necessidade de terem seus empregos, certo? Crianças, eu vou pedir para vocês darem uma olhada lá no conteúdo de vocês, a apostila, página 30. O professor começou a comentar com vocês a respeito da origem da Revolução Industrial, tá? O próprio termo revolução remete à ideia de mudança, transformação. Então, a Revolução Industrial é uma grande transformação na indústria, tá? Nós vamos estar falando a respeito da Inglaterra, que foi a pioneira nesse processo de revolução, tá? Tudo que é inovador, novo, diferente, ligado ao uso das máquinas, está relacionado à Inglaterra. Muito bem. Então, para constar, lá, a partir da página 30, nós temos uma descrição onde ele começa a relatar de que forma se inicia esse processo de produção de bens, tá? A ideia de bens é tudo aquilo que está acessível a nós, tá? Hoje em dia, por exemplo, se nós formos comentar a respeito de bens e serviços, é tudo aquilo que está disponível para que a gente possa fazer uso, tá? Telefone celular, computador, livro, mochila, carro, casa, são bens e serviços, tá? E esses bens e serviços que são prestados ou disponíveis a nós, eles estão à nossa disposição justamente para poder facilitar o nosso dia a dia ou por necessidade, tá? Por exemplo, na hora
na hora de a gente se alimentar, nós vamos utilizar lá no almoço, prato, talher, copo, né, para que a gente possa se alimentar. Então, é um bem, tá, que é disponível para que a gente possa exercer a necessidade da alimentação. O que precisamos levar em consideração é que os primeiros bens que começaram a ser produzidos eram, então, feitos por artesãos, tá? Eles eram disponíveis na sociedade, para a nossa sociedade, como modo de produção ligado à atividade artesanal. A gente leva em consideração que essa forma de produção, a forma como eles estavam criando esses bens, eles eram, então, produzidos não em grandes fábricas, mas em pequenas oficinas, tá? Então, no começo da Revolução Industrial, todos os bens eram produzidos em oficinas. Essas oficinas poderiam ser pequenos galpões, tá? Ou a gente leva em consideração como se fossem uma atividade ou produção caseira ainda, tá? Dentro de casa, as pessoas se reuniam para exercer a função, ou a própria família, tá? Eles se reuniam para poder exercer e criar aquele bem. E aí a gente leva em consideração, de início já, a produção manufatureira do tecido, tá? A gente vai diferenciar depois manufatura, para que a gente possa entender que a manufatura está ligada aos produtos que são feitos ainda à mão, sem tanto uso de máquinas, tá? Lá na página 30, a primeira imagem já remete à ideia de manufatura, tá? Depois, nós temos outra ideia que é chamada de maquinofatura. A maquinofatura já remete à ideia de que os produtos eles são desenvolvidos, criados pelo uso da máquina, tá? Manufatura e maquinofatura, uma diferença bem grande. A manufatura ela é muito mais artesanal, e a maquinofatura tem uma produção já ligada à utilização das máquinas, tá? Ana Clara, faça a leitura da imagem, página 30, fazendo favor. São 6 mulheres e elas estão fazendo serviço de casa. A mãe está curando, parece. A criança está cozinhando. E a senhora, eu não sei o que ela está fazendo. Tá. As três, elas estão exercendo não a mesma função, mas está ligado à mesma produção, tá? Então, a menininha ali está tingindo, provavelmente, o tecido ou a lã, tá? Mais fácil a gente levar em consideração que é a lã que está sendo tingida lá no fogo. A senhora, ela está ali moendo os grãos de algodão, tá? Então, provavelmente, para poder facilitar, tentar unir esse algodão. E a moça ali em cima já pegou o algodão da senhora e está criando o fio, tá? Então, todo o processo, ele é caseiro, tá? Mesmo que a gente leve em consideração com um grau familiar, tá? Então, a avó, a filha, a avó, a mãe e a filha lá atingindo, tá? Então, a produção ela é familiar, ela é caseira, característica da manufatura e por ter princípios ligados ao artesanato. Tá? Então, as mudanças nos métodos e nas tecnologias de produção continuam a sofrer aprimoramento. Porém, foi só no século XVIII que a produção de bens e consumo sofreu um grande salto, denominado de Revolução Industrial. Essa se caracteriza como uma série de mudanças tecnológicas. O professor comentou com vocês que a ideia de revolução remete princípios ligados a mudanças, transformações. Então, a Revolução Industrial nada mais é do que uma série de mudanças tecnológicas, cujo impacto foram sentidos na economia, na política e na sociedade. Os 3 âmbitos ligados à nossa sociedade são atingidos na Inglaterra, tá? Âmbito político, social e econômico. Crianças, nós estamos falando de um grupo que vai ter um desenvolvimento muito grande, que é o grupo da burguesia. São os burgueses, os comerciantes, que vão promover esse grande desenvolvimento tecnológico, tá? Como eu disse a vocês, existem pontos positivos e pontos negativos ligados a esse sistema de produção, tá? Principalmente falando a respeito da Revolução Industrial.
Ainda a página 30, tá? Os historiadores costumam dividir a Revolução Industrial em 2 períodos, tá? O primeiro período, que está relacionado à metade do século XVIII até meados de 1850, essa fase ela se caracteriza pela exploração do carvão, do ferro e das máquinas a vapor. Carvão, ferro e máquina a vapor. Ou seja, já houve um desenvolvimento na fabricação, tá? Essa fabricação já vai ser desenvolvida bom dia, tia, em galpões, e esses galpões estão ligados à ideia de fábrica, tá? É uma quantidade maior de pessoas. Continuando, a segunda fase, o segundo período, ele teve início por volta de 1850 e caracterizou-se pela utilização do aço e da eletricidade. Além disso, além do aço e da eletricidade, existe também o uso, a utilização do petróleo como fonte de energia. Tá? A primeira fase, estamos falando a respeito de carvão, ferro e máquina a vapor. A segunda fase, o aço, a utilização de energia e a utilização do petróleo, tudo como fonte de energia, ou seja, as máquinas que foram criadas por conta do desenvolvimento ou aprimoramento do uso do aço, tá? Que vai ser derretido, fundido e criadas as grandes máquinas, vão ser utilizadas aí já algumas outras fontes de energia, tá? Então, algo muito maior. E aí a gente leva em consideração que esses produtos, esses serviços que vão ser disponibilizados, eles vão ter uma produção ainda maior, tá? As máquinas gigantescas, olha só, vocês estão conferindo a página 30. Aqui na sala de aula, a Ana fez a leitura da imagem, como o professor comentou com vocês há pouco, tá? Então, não tem, o único utensílio que está sendo utilizado ali é a roda de fiar, tá? Depois disso, o desenvolvimento e uso das máquinas, confere lá na página 32. Com o aprimoramento do uso do metal, do aço, vai fazendo com que as máquinas tenham uma proporção maior. A primeira imagem da página 30. Depois, nós estamos já falando de uso de serviços ali, página 30 e 33, já no termo industrial, tá? Ligado às fábricas. Vão criar novas relações de trabalhos, vão criar novas necessidades. Galerinha, tudo isso vai estimular ainda mais a produção, tá? Para que a produção seja estimulada, a necessidade do mercado consumidor. Então, as fábricas estão produzindo bastante, tem para quem vender? Tem. Por isso que a Inglaterra ela se sobressai com o uso das máquinas e esse grande desenvolvimento. Oi. Eram tão necessários assim, que sozinho. Bens e serviços? Esses materiais. Aqui, por exemplo, a gente está falando da indústria têxtil, tá? O desenvolvimento da indústria têxtil, fabricação de tecidos. Era só para pessoas assim, comprarem vezes, daí fazer uma roupa. Isso, já que é tecido, né, para fazer roupas. E a gente sabe que a Europa, ela que ditava a moda, né, para todos os outros países, localidades, continentes, e isso faz com que a gente possa entender que havia uma necessidade, sim, e depois houve um desenvolvimento, né. Então, de início, era só o tingimento de tecidos, depois houve a aplicação de estampas ao tecido, né? A gente pode observar em alguns tecidos. A aplicação da estampa ela já é uma alteração muito grande no processo de produção, tá? Porque a estampa, o desenho, ele não é fixado hoje como nas máquinas que a gente utiliza, né? Ela era inserida junto ao tecido, então dava mais trabalho, né, para poder desenhar desenhos. Não. Então, a gente está falando de desenho, tipo isso daqui, ó, a imagem que está aparecendo ali. Então, antes, se nós fôssemos considerar o uso da máquina, eles iam colocar as linhas na cor azul certinho para poder formar a letra que está aparecendo ali, a frase. Hoje em dia a estampa ela é só fixada ali, né? A estamparia ela tem uma praticidade por conta disso. É como se fosse
uma cópia, né, que é pregada ali no tecido já pronto. Como? Colonização? Sim, já começa o processo. Também. E principalmente, a gente vai estar falando sobre isso, tá? Ideia de bens e ideia do mercado consumidor e mão de obra barata. As pessoas antigamente tinham só 2 ou 3 peças de roupa. Sim, era bem pouco. Porém, Lucas, levando em consideração que varia bastante de grupos sociais, tá? Existiam grupos que tinham... Sim. Ok, galerinha, estamos falando a respeito do assunto aqui. Levando em consideração, então, todo esse processo, lá na página 30 ainda, nós temos lá a denominação Revolução Industrial faz referência às mudanças que ocorreram na Inglaterra durante o século XVIII, que levaram de uma economia agrária e manual, ou seja, ligada à manufatura, para uma organização urbana mecanizada e o desenvolvimento ou aprimoramento das fábricas. Página 31, nós temos a explicação. Por que houve esse grande desenvolvimento ou possibilidade da Inglaterra ser a primeira a desenvolver tamanhas tecnologias? Então, nós temos alguns fatores que se associam a isso, tá? Página 31. Pioneirismo inglês. Então, a Inglaterra foi um dos primeiros reinos, tá? Foi um dos reinos europeus beneficiados com a expansão marítima, tá? Quando nós falamos a respeito das grandes navegações, a gente leva em consideração que a Inglaterra ela vai ter um desenvolvimento muito grande por conta dessa expansão marítima e também comercial europeia da Idade Moderna. No século XVII, os ingleses tinham formado o Império Comercial, que incluía colônias na América do Norte e as Índias Ocidentais, que foi o assunto que o Lucas acabou de perguntar ao professor, tá? Ligado à criação e desenvolvimento de colônias. América do Norte, tá? Então, nós estamos falando a respeito do processo de colonização ligado aos Estados Unidos, que seriam antes das 13 colônias, tá? E depois houve o desenvolvimento ao ponto delas alcançarem depois a independência. As 13 colônias, elas foram colonizadas pela Inglaterra, características bem diferentes do processo de colonização que foi realizado por nós aqui no Brasil e outros países que foram colonizados pela Espanha. A Inglaterra teve um processo de colonização ligado principalmente à necessidade. Então, a gente acompanhou em um dos capítulos, por exemplo, ligado à Revolução Inglesa, que houve um conflito muito grande, inclusive um conflito religioso na sociedade inglesa. E esse conflito religioso vai refletir e surgir a necessidade das pessoas fugirem dessa localidade e irem para as colônias. Tá? Clara, você deixou de fazer alguma coisa, tarefa? Certo? E aí é o seguinte, precisaríamos entender o que está ligado ao pioneirismo inglês. Quais são essas características ou esses pontos que fizeram com que a Inglaterra fosse a primeira a promover esse grande desenvolvimento, ou seja, a primeira na Revolução Industrial? Pode falar, amigo. Eles tinham um grande barco, eles tinham vários barcos. Tinham o quê? Eles tinham muito barco, então eles na Inglaterra tinham mais poder do que os outros países da Europa, tinha mais influência. Aqui em Portugal, quando veio ao Brasil, andava grande parte dos recursos para Sim. E principalmente, Lucas, pensar que a Inglaterra é uma ilha, né? Então, além disso, existiu lá o Ato de Navegações, criado por Oliver Cromwell, o qual ele determina que todo produto que vem para a Inglaterra ou sai da Inglaterra tem que ser levado, né, transportado em navio inglês. Então, isso já dá um estímulo muito grande ao processo das grandes navegações. E esse é um dos pontos do pioneirismo, tá? Então, além disso, nós temos a criação de uma poderosa marinha mercante, principalmente ligado a este ato. Depois, fortalecimento político da burguesia. A burguesia ela teve um apoio muito grande por conta desse processo revolucionário que eles haviam passado já anterior. Então, a burguesia, os comerciantes, eles já estavam estimulados, já haviam estímulos, já havia uma participação maior na sociedade.
Depois, o acúmulo de capitais. O acúmulo de capitais é justamente esse fator relacionado à venda dos seus produtos e eles acabam tendo uma quantidade de dinheiro muito grande. Tá? A atividade ligada ao comércio faz com que eles possam, os burgueses principalmente, possam vender suas mercadorias, ganhar muito dinheiro com isso e acumular riquezas, tá? Acumular dinheiro. A possibilidade de acumulação de capital vai fazer com que eles tenham dinheiro suficiente para poder estimular a criação de máquinas. Depois que as máquinas foram criadas e houve um entendimento claro sobre o uso das máquinas e que a máquina produzia mais e dava mais dinheiro, esses burgueses eles vão fazer o quê? Eles vão estimular cada vez mais a compra desses produtos. É um acúmulo de capital, eles têm dinheiro para isso, então eles vão investir. Tá? É como se os grupos hoje atuais, as pessoas, principalmente grupos ligados aos grandes empresários, estimulassem o desenvolvimento de técnicas e tecnologias. Tá? O que a gente acompanha aí. Existem várias instituições que acabam estimulando. Vocês viram, principalmente agora na pandemia, né, existiram muitas instituições que acabaram estimulando o desenvolvimento da vacina, estudos sobre o vírus, tudo para poder ter um entendimento maior para fazer com que a gente pudesse lidar com tudo isso. Então, ocorreram também estímulos dos burgueses para que eles pudessem, então, promover esse grande desenvolvimento. Tá? Oi. Os burgueses, antes disso, eles compravam muito de artistas, né? Alguns deles eram artesãos. Compravam de artistas? Compravam o quê, por exemplo? Ah, sim. Nós estudamos lá no 7º ano, por exemplo, os burgueses, eles que vão estimular a arte, né? São conhecidos depois como mecenas. Então, estimular a arte, industrial. Existe o quê? Eles provavelmente também compravam de artesãos, não é? Na verdade, o começo da Revolução a gente já remete à ideia que os artesãos, justamente porque eles faziam em casa, a manufatura, né? Então era tudo mais, tinha uma dedicação maior. A produção era bem mais lenta, com mais dedicação. Hoje em dia, nas fábricas, por exemplo, uma fábrica de calçados, olha quantos calçados uma máquina não pode. Claro, com o auxílio do ser humano. Mas quantos sapatos não podem ser criados em uma fábrica hoje de sapatos? Muitos. Depende do tamanho das máquinas, depende da quantidade de funcionários, depende do tamanho das fábricas, para a gente calcular quantos sapatos, a quanto pode chegar a produção de um calçado. Tá? Do contrário, antes, se fôssemos levar em consideração o trabalho de um sapateiro hoje, que ainda existe, vai lá na sapataria e vai pedir um sapato lá, uma sandália, um sapato, um calçado, um chinelo. A produção é diferente, ele vai esperar ele vai buscar o produto, aí ele vai recortar, ele vai costurar, e depois ele vai colar, e aquela cola para secar vai demorar maior tempo. Então, em um dia inteiro ou em uma semana ele fez a produção de um sapato, de um calçado. Diferente de uma fábrica onde vai ter a produção, né, em números elevados. Tá? Certo? Depois, quais são os outros benefícios ligados ao pioneirismo inglês? As jazidas de carvão e de ferro, que vão ajudar no desenvolvimento dessas fábricas, e a conversão religiosa da burguesia ao puritanismo, que defendia o trabalho e a poupança. Tá? Então, os burgueses mudarem de religião, principalmente se tornarem puritanos, é um fator muito importante. Então, nós temos, ao total, 5 coisas que fazem com que a Inglaterra se torne a pioneira, ou seja, que ela seja a primeira no processo de produção. Então, confere lá na página 31 da apostila de vocês. Organize as ideias. Está descrito da seguinte forma: elabore um conceito para a Revolução Industrial. Elabore um conceito para a Revolução Industrial. Confere aí o material de vocês. Já foi tarefa. Eu substituí?
Crianças, vamos lá, tá? Página 31, organize as ideias. Ali nós temos duas perguntas, tá? Aqui para mim estava registrado que eu já havia pedido como tarefa, mas eu cancelei porque eu não tinha entrado no conteúdo. Vocês vão desenvolver agora, tá? Tá tudo ok com a câmera de vocês? Porque só estou vendo o Miguel aqui. Júlia Barreto, Maria, Rafaela. Ok, Ana. Ana. Urique, não estou te vendo. Nicole, não te vejo. Ana Gabriela, Ana Lisa, Rafaela Franca, Isabela e Letícia. Enfim, os três que estão vendo aqui, a Ana Carolina, Júlia e Miguel. Galerinha, vocês vão desenvolver a atividade, página 31, organize as ideias, rapidinho, tá? Dá uma acelerada aí nessa atividade. Vocês vão elaborar um conceito para a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Tem uma definição nas últimas linhas da página 31, tá? Tem uma definição para a Revolução Industrial, dá uma olhadinha lá. Pode até reproduzir, mas se vocês puderem escrever com as próprias palavras, fica muito mais, ganha muito mais vantagem. E depois, quais são os fatores que explicam o pioneirismo? O professor acabou de falar que são 5, tá? Tá tudo ali no quadradinho azul, logo acima da atividade. São 5 coisas. Estou aguardando. Quem está em casa vai desenvolver e depois manda foto, tá, Júlia Barreto? Vai, crianças, acelera. Ok, pode mandar, Ana. Ana Carolina, pode mandar, professor, tá?
Resposta da 2 assim. São esses 5 pontos. Você vai colocar cada um deles, porque senão não dá para colocar todos eles. Pode escrever todos. Mas você vai escrever todos, você não vai copiar tudo isso, né? Vai ler esse MP4, ler esse MP4, aqui vai falar da Maria Mercante, a poderosa Maria Mercante, o fortalecimento político do Brasil, lê e interpreta esse texto. Obrigado, Ana. O pessoal que está em casa vai mandando pro professor, tá? Eu não.
Galerinha, deu tempo da gente terminar, né? Aqui na sala terminamos? Aqui assim, não poderia ser nada muito, poderia ser muito. Pessoal, vamos corrigir? Pessoal que está em casa, eu recebi da Ana Gabriela, recebi da Ana Carolina e recebi da Nicole uma parte. Acelera aí, tá? Ainda tem bastante aluno na sala. Júlia Barreto, dá uma olhadinha lá. Número 1, onde você colocou mudanças, aí o professor colocou pontinho, 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 e que você vai precisar colocar o meio e a parte final é o que você já pôs, tá? Então, a partir de mudança, você vai colocar isso daí que o professor mandou. Dá uma olhada lá no WhatsApp. Crianças, vamos à correção, tá? Galerinha que está em casa, a pergunta número 1 está pedindo para vocês criarem um conceito de revolução, tá? Uma definição. O que foi ou o que é revolução industrial? Ana Carolina, o que você registrou?
Ana Carolina? A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa. Muito bem. Conjunto de mudanças. Essas mudanças estão relacionadas ao quê? Ao modo de produção e à velocidade com que esses bens eram produzidos, tá? Muito bem, Ana. Pode. A denominação Revolução Industrial faz referência às mudanças que ocorreram na Inglaterra durante o século XVIII e que levaram por uma economia operária e manual para o eixo urbano, organizado por fábricas. Muito bem. Quando está falando de mudança, ele não fala quais são os tipos de mudança, mas quando ele cita no final a fábrica, já dá a ideia de que houve desenvolvimento, uma mudança muito grande nas fábricas, no meio de produção. Fala, Ana. Foi uma das maiores transformações da história, em cerca de 100 anos. A Europa dos sítios lindeiros e a região tornou-se uma Europa de cidades abertamente industriais. No século XVIII, a produção de bens sofreu um grande salto, denominado de revolução industrial. Essas caracterizou por uma série de nichos tecnológicos, impactos, foram sentidos na economia, na política e nas sociedades de todo o mundo. Ela alterou a maneira e a velocidade que os bens se. Perfeito, Ana. Fala, Gabriel. Mudança do método de a mudança dos métodos de uma das décadas das coisas finais sobre o conhecimento político do século XVIII, que a produção de bens inicial de muito bem. Crianças, mais alguém? Exercício número 1, quer falar? Quem está em casa? Miguel balançou a cabeça, não. Mais alguém? Vamos lá, exercício número 2 está falando assim, por que a Inglaterra foi a primeira a promover o processo de industrialização? Ana Gabriela, fala aí, quais são os pontos que fazem com que a Inglaterra seja a primeira? Ana Gabriela. Ó, lembrando que eu não recebi a atividade da Nicole, não está completa. Não recebi do Uric, não recebi nada do Uric, da Mariana, não recebi nada da Analisa, da Rafaela Frank, do Lucas Kuroki, Isabela Fernandes, não recebi nenhuma foto da atividade de vocês. Tá, eu coloquei criação de uma poderosa marinha mercante, fortalecimento político. Ana, cortou aqui, tá? Mas então, são esses cinco pontos, tá? Vai, Lucas. Essas colônias, a grande influência entre os países da Europa. O que mais? São vários elementos, tá? Depois você confere a página 31 lá. Pode. A criação de uma poderosa marinha mercante, fortalecimento político da burguesia profissional pelas revoluções ocorridas durante o século XVII, o acúmulo de capitais do comércio mercantil com o Oriente e as colônias da América, as trazidas de carvão e de ferro, a formação de novas proteção ao puritanismo, defendia valores contra o trabalho e a poupança. Muito bem. Isso mesmo. Você, Gabriel? É isso? Tá? São os 5 pontos que se encontram lá na apostila, página 31. Na sequência, página 32 e página 33. Página 32 fala sobre o processo de produção industrial. Galerinha, a gente leva em consideração que houve uma transformação, uma mudança, que é exatamente esse ponto que vocês colocaram na Revolução Industrial, tá? Quando eu explico o que foi a Revolução Industrial, eu já caracterizo. A Revolução faz referência a uma grande mudança no modo de produção, no desenvolvimento, né, de bens que são ligados ao consumo. E esse grande desenvolvimento está fazendo com que a gente possa entender que houve uma grande mudança, tá, para toda a população. Então, são mudanças ligadas à política, à sociedade e principalmente à economia. Tá? Lá na página 32, o item processo de industrialização está falando como que ocorreu esse processo.
Como que ocorreu essa mudança, essa alteração para a industrialização? Por quê? Antes, a produção, lá na página 30, a gente tem a imagem. Era artesanal, era bem caseira, tá? Geralmente nas garagens de casa, tá? Entre aspas, nas pequenas oficinas, dessa forma que eram realizadas, então, a produção. Depois, algumas máquinas começaram a ser desenvolvidas, só que num tamanho maior, onde já não cabia na sala de casa. Na sala de casa não cabe uma máquina dessa, nem na oficina, tá? Então, houve a necessidade de, aos poucos, ampliar o local de trabalho, tá? Então, enquanto no campo, os arados e as novas ferramentas contribuíram para o aumento da produtividade. Nas cidades, oficinas manufatureiras inglesas produziam tecido de lã, extraída das ovelhas. Outro mecanismo, outro ponto importante ligado a essas grandes mudanças, faz referência à lei de cercamento. A lei de cercamento foi outro ponto importantíssimo ligado ao processo de industrialização. Por quê? Houve uma oferta de mão de obra muito grande. As pessoas tinham necessidade de trabalho. Para quê? Para se sustentar, para se alimentar, para dar comida para os seus filhos. No campo é mais fácil. A produção rural faz com que eles possam se virar. Eles vão caçar, eles vão plantar, vão cultivar para poder ter seus alimentos. Porém, na cidade não tem essa possibilidade. Na cidade é trabalho. Já que as fábricas começaram a ser criadas, produzidas, havia necessidade de trabalho, tá? De conseguir um trabalho. E essas fábricas vão se aproveitar da quantidade de pessoas procurando emprego. Tem muita gente. A lei de cercamento fez com que muita gente saísse do campo e fosse para a cidade. Então, com o aumento da população, houve também o aumento do consumo, tanto na Inglaterra quanto nos outros reinos, tá? Então, houve também um consumo maior na quantidade de tecidos e alimentos, que passou a não ser tão suficiente para corresponder à demanda. A demanda em relação a alimentos e a necessidade de tecido era muito grande. Só que a produção artesanal, a produção ainda nas oficinas, acabava sendo insuficiente. Houve necessidade de aumentar ainda mais essa produção. Continuando. Então, os burgueses investiram que a produção aumentasse. Dessa forma, teria cada vez maior quantidade de produtos a serem oferecidos aos consumidores. Não tem tecido e não tem comida. O que os burgueses fazem? Investem para o desenvolvimento de novas máquinas para que possam aumentar, então, os produtos disponíveis. Para produzir máquinas capazes de tecer cada vez mais e com maior qualidade, era necessário investir na produção do metal, material na qual as máquinas eram produzidas. As máquinas eram feitas de metal, então houve a necessidade de ter um investimento, um desenvolvimento muito grande no uso desses utensílios. Quem investe em tudo isso? Os burgueses. São eles que têm o acúmulo de capital, são eles que têm o dinheiro, onde eles vão investir nessas máquinas. Tá? Assim, a produção têxtil gerou um desenvolvimento da indústria metalúrgica. Com maior quantidade de metais disponíveis, os burgueses investiram em máquinas para a fabricação de outros tipos de produtos, não só para a indústria têxtil. A mão de obra não era uma das preocupações para as fábricas nascentes. Por quê? Porque existia uma abundância muito grande de trabalhadores, como o professor acabou de falar para vocês. A lei de cercamento fez com que muitas pessoas fossem para a cidade. Lucas, senta à direita. Com o tempo, buscaram-se formas de energia capazes de movimentar essas máquinas e aumentar ainda mais a produção. A invenção da energia a vapor, a alimentação pela queima de carvão, permite, então, o estabelecimento de uma indústria têxtil e revoluciona outras áreas, como o transporte. Lá na página 28, vocês comentaram a respeito disso em uma das tarefas, tá? Então, o transporte foi um dos mecanismos onde houve um desenvolvimento muito grande ligado à industrialização, tá? Fatores que fazem com que a gente perceba esse grande desenvolvimento. O vapor produzido pela queima do carvão foi utilizado para a movimentação de navios, que possibilitou a invenção dos trens, tá?
Vapor produzido a partir da queima. E aí nós temos ali página 30 falando a respeito das fábricas. Página 33. Então, além das inovações tecnológicas, a Revolução Industrial trouxe uma série de mudanças no espaço urbano das cidades, como estabelecimento de fábricas nos bairros e de bairros operários. A fábrica pode ser, portanto, considerada como um símbolo da Revolução Industrial. Dá uma olhada na página 34. Quantas fábricas você consegue identificar ali, ô Diogo? Várias. Cada chaminé dessa alta, queimando, tá? Faz com que a gente identifique ali uma das fábricas. Ô, Gabriel, página 34. Crianças, a mudança da Revolução Industrial não é só no aumento de produtos. As consequências são desagradáveis, inclusive para a natureza, tá? Por quê? Hã? São pontos ligados a isso, tá? Mas faz com que a gente entenda ali a poluição pela queima desses produtos, principalmente do carvão. A fumaça, os insumos que eram produzidos ou deixados das fábricas não tinham descarte correto. Então, tudo faz com que mude, tá? Então, onde tinham matas, florestas, foram retiradas. Para quê? Para que fosse utilizado nas máquinas. Então, as mudanças são grandiosas. Mas, voltando a falar das fábricas, tá? Então, um símbolo muito grande da Revolução Industrial são as fábricas. Você já consegue identificar as chaminés, né? A fumaça, os trabalhadores, já remete à ideia das fábricas. A necessidade de concentrar em um mesmo local os trabalhadores, máquinas e matéria-prima mudou essa situação, levando as fábricas a se tornarem comuns na paisagem das cidades. Elas também eram instaladas em locais próximos às minas de carvão ou a rios e canais para transporte e produção. E aí surgem também outras mudanças que são na relação de trabalho. Como vocês identificaram lá em uma das imagens, uma das primeiras imagens que a gente analisou hoje, página 30, era familiar. A produção era feita em casa, a avó participava, a mãe, a filha, então era familiar. Agora, com as novas relações de trabalho, vocês vão conseguir identificar. Existe a presença de mulheres, existe a presença de crianças e de homens fazendo trabalho nas fábricas, tá? Então, para os artesãos ou os agricultores... Oi? Homens. É pela força, tá? Mas tinha uma quantidade muito grande de mulheres e crianças. Aos poucos, eles começaram a substituir a mão de obra. A criança, a mulher, ela faz o trabalho legal, porque ela vai ser submissa, né, nas funções, ela não vai responder, ela vai fazer tudo o que precisa. E as crianças, elas conseguem ter algumas habilidades em relação às máquinas. Conseguem entrar, colocar a mão nos locais onde ficou preso um tecido, tem dificuldade de manutenção. Não, claro, né? Com um certo nível minúsculo de proteção, até porque eles não possuíam isso. Continuando. Então, para os artesãos ou agricultores que estavam acostumados a ritmar seus trabalhos pela estação do ano ou pelas condições climáticas, o trabalho nas fábricas trouxe grandes e dramáticas mudanças. Então, no campo, eu vou trabalhar se não estiver chovendo, se não estiver nevando, se as condições climáticas permitirem. Agora, se eu estou, por exemplo, trabalhando em uma fábrica de plástico, e está chovendo, Amanda, eu preciso ir trabalhar? Sim. E se está nevando? Sim. Eu preciso, é a minha função, eu preciso executar. Nas cidades, nos meios urbanos, se eu não for, eu vou ser punido por isso, tá? Ou a redução do meu salário, ou vou perder parte do dinheiro que poderia estar recebendo ligado aquele dia, ou até mesmo perder o emprego, tá? Deixar de ir porque está chovendo. Acordei, está chovendo, vou ficar dormindo mais um pouco, né? Porque, vou trabalhar. Não existe. No campo é diferente. A gente está falando de neve porque estamos falando da Europa, tá?
ligada à Inglaterra. Então, lá a gente leva em consideração quem trabalha no campo, quem trabalhava no campo ou produção artesanal, o ritmo de trabalho era ligado ao clima, tá? Ao tempo. Se está chovendo, se está um frio extremo, eles acabavam se protegendo ao invés de irem para o campo. Nas fábricas, a atividade, a produção, a função, as relações de trabalho era diferente. O trabalho nelas era realizado em períodos de 15 a 16 horas e o ritmo era comandado pelas máquinas. Eu vou fazer a minha função rápida, porque a máquina está rápida. Passa 3, 4 caixas à minha frente, eu tenho que guardar essas caixas em um outro ambiente. Ou terminar, concluir, completar uma fase do trabalho. Eu preciso executar de acordo com o ritmo das máquinas. Se eu vou devagar, acumula. As caixas vão começar a cair no chão, vou ter dificuldade, eu posso perder o emprego. Então, 15, 16 horas por dia trabalhando na velocidade das máquinas. Tá? Não tem uma preocupação com os trabalhadores, a preocupação é com a produção. Quanto mais, melhor. Continuando. Como essas não precisavam parar para descansar, as máquinas, havia turnos de trabalho diurno e noturno. No começo da Revolução Industrial, as fábricas já começaram a trabalhar o dia inteiro, tanto de manhã quanto de dia quanto à noite. Aí elas passavam por manutenção, ou eram trocadas. As máquinas? Ai, que legal! Nossa! Continuando. Então, as fábricas eram lugares quentes, escuros e com poucos ventilados, nas quais a sujeira e o ar úmido do vapor liberado pelas máquinas provocavam doenças e acidentes. A inexistência de equipamentos de proteção dos operários aumentava a chance de acidente de trabalho. Lucas, a falta de legislação, eles não eram... Lucas, eles não tinham uma lei, uma legislação que pudesse defendê-los, tá? Então, a falta de legislação de proteção ao trabalho permitia que algumas medidas abusivas dos donos das fábricas pudessem acontecer, tá? Entre elas, demissão em caso de acidente, a pessoa se acidentava trabalhando nas máquinas, eles eram demitidos. Muitas das conversas com os companheiros, ou por atraso ou ausência, para descanso ou alimentação. Você parou para descansar, é punido. Você parou para conversar, é punido. Você chegou atrasado, é punido, perde emprego. Gente, por quê? Porque mão de obra ou trabalhadores era que mais tinha na Inglaterra naquele momento. Então, demitir uma pessoa, um trabalhador e substituir por outro era algo muito simples, muito fácil de se resolver. Tá? Então, a falta de lei é mais um mecanismo que traz problemas muito graves a essa população. Galerinha, apostila, página 34. Como o professor disse a vocês, a relação de trabalho de quem trabalha no campo e quem trabalha na cidade é diferente. Tem uma alteração, uma mudança, uma diferença muito grande. Quem trabalha na cidade, meio urbano, como eu disse, não tem essas limitações, tá? De estar chovendo, de estar frio, a gente precisa exercer a nossa função, precisamos ir trabalhar. Quem trabalha no campo é diferente. Tem momento que ele vai plantar, tem momento que ele vai colher, tem momento que ele vai fazer nada, vai apenas fazer uma pequena manutenção para que ele possa dar continuidade em sua produção. Então, lá na página 34, interpretando documentos. Dá uma olhada lá. Ali existem 4 pontos no exercício número 1 que fala em relação à vida dos camponeses, tá? E dos artesãos. Então, levando em consideração quais são esses impactos, essas mudanças. A percepção de tempo, a ideia do tempo passar, então o trabalho passa mais rápido, mais devagar. Lucas, você tá bem? Depois, divisão do trabalho, controle do trabalho e exposição à situação de risco. Então, vocês vão fazer isso a partir da leitura, tá? Exercício número 1,
Levando em consideração a letra A, letra B, letra C e letra D, e depois exercício número 2. Exercícios número 1 e número 2. Hã? Copia só o enunciado, né? Exercício número 1, letra A e responde, letra B responde, letra C e letra D. E depois o número 2. Como? Como? Precisa copiar, tá? Galerinha que está em casa, apostila página 34. Crianças, eu vou cobrar os alunos lá no grupo, tá? Os alunos que não me enviaram a atividade. Eu vou citar o Lucas, o Leonardo, a Nicole. A Nicole mandou só metade, né? Depois. Professor, Oi. é para copiar a pergunta? Da página 34 também. Copia a Tá, pergunta. verdade. Certo? Vou comentar sobre os alunos que não me enviaram, que estão me devendo já a atividade. Da página 31. Nicole, vou descrever aqui que você está faltando, tá? Metade. Professor, eu já te mando a outra metade, calma aí. Tá. Eu tenho que achar no texto também, pode? Vocês fazendo.
Professor, é para mandar a foto da página 24 feita? 34 feita, quer dizer? Sim. Copiar e responder no caderno. Isso mesmo. Tira a foto do caderno e aí você manda. A per... de acordo com o clima, com o tempo, tá? Se está chovendo, se não está chovendo, está um dia propício para o trabalho no campo. E aí muda, o que muda é que a partir daí eles vão começar a trabalhar independente disso, tá? Vão trabalhar tanto de dia quanto de noite. Por exemplo, na fábrica ela vai continuar funcionando até de noite. Então não interessa mais se é de dia, se é de noite, se está chovendo, se não está, eles vão continuar exercendo a função, tá? Então, o tempo dos trabalhadores, o ritmo de trabalho antes era ditado pela natureza e passou a ser medido por horas, minutos. Rafa mandou agora, depois Nicole ainda não mandou. Miguel. Isso mesmo, Miguel. Isso, Miguel. Depois. Muito bem, Lucas. Pronto. Agora eu vou cobrar os alunos que não enviaram. Mandou, Rafa mandou.
Crianças, eu estou falando da atividade, página 31, tá? Então, eu não recebi do Uric, da Isabelle, do Leonardo, da Ana Lisa, da Letícia e Nicole. Isabela, terminou? Não? Deixa eu ver. Professor, eu enviei. Ok, Ana, obrigado. Eu vou lá olhar pra você.
Professora, achei que o conteúdo da prova ia ser a Revolução Industrial. Vou conferir, tá? Dá uma olhadinha, só um minuto. Ana, não. Lá tá escrito assim, ó, capítulo 2, estados nas... Tá vendo, né? Desculpa, eu tô no 7º ano. Ana, lá tá escrito capítulo 2, iluminismo. Uhum. Na prova do meu bimestre foi da Revolução Inglesa, né? Fala de novo. Ana, não entendi. Fala de novo. Achei que estava errado, mas está certo, tá? Capítulo 2, iluminismo, não é Revolução Industrial. Entendi, Ana. Pessoal, terminamos a atividade, né? Já deu tempo de vocês terminarem.
Pessoal, vamos lá. Vou dar uma ajudinha para vocês e para a Ana Clara, aqui, que não está se concentrando para fazer a atividade, tá? Os coleguinhas. Vamos lá. Então, lá no exercício número 1, eu preciso elencar ali 4 pontos relacionados a essas mudanças, tá? Nós estamos falando sobre as novas relações de trabalho, e aí eu vou levar em consideração que, de acordo com as novas relações de trabalho, com o advento desses trabalhos das fábricas, teve uma alteração muito grande daquilo que eles vivem nas fábricas para aquilo que eles viviam no campo. A alteração, a forma como eles acabam mudando, então, essa visão e até mesmo as atividades. Percepção de tempo. Como eu disse para a Amanda, percepção de tempo. Então, o tempo para os trabalhadores, o ritmo era ditado de acordo com fatores naturais, fatores da natureza. Tá? Se está chovendo, se não está, se está um frio extremo, aí eu vou trabalhar. Do contrário, não. E nas fábricas é diferente. Na fábrica, o ritmo de trabalho é ditado por horas, minutos, tá? Então, segundos, minutos e horas longas. Imagina 16 horas você fazendo a mesma função. Muito difícil. Depois, letra B, divisão do trabalho. Como se refere a ideia de divisão do trabalho? Então, com as fábricas, começam a haver a divisão das funções. Antes você, como um sapateiro, que você tem a sua oficina de sapataria, você vai fazer todo o processo. Você vai procurar a matéria-prima, você vai medir, vai cortar, vai costurar, vai colar, você vai fazer tudo. E agora, por advento das fábricas, cada um tem uma função. Tá? O que está em casa também vai desenvolvendo, tá? Então, cada um tem a sua função. Antes, um único trabalhador produzia até o final, do início ao fim. Com o uso das fábricas, das máquinas, o trabalho ele é dividido. Exercício letra C, ele diz o seguinte: controle do trabalho. O que mudou em relação ao controle do trabalho? Os trabalhadores eram constantemente vigiados. Eles recebiam sanções caso as ações não estivessem sendo feitas da melhor forma. Tá? Ou seja, havia um controle, havia uma fiscalização muito grande sobre o trabalho ser exercido. Depois, letra D, exposição à situação de risco. O ambiente das fábricas era insalubre e ia cada vez mais aumentando, ou seja, era cada vez mais prejudicial. Tanto que as pessoas acabavam sendo intoxicadas, elas acabavam obtendo doenças em relação à insalubridade. Exercício. Qual é a letra A, B ou C? D? O ambiente das fábricas era insalubre. Então era perigoso você escorregar, cair, se machucar, enfim. Depois que você se escorregou, caiu, machucou, você era mandado embora, porque ninguém te defendia, ninguém dava auxílio acidental, tá? Ou para que você pudesse se recuperar em casa. Bem sujo. Depois, exercício número 2 está perguntando por que eles preferiam mulheres e crianças que homens em algumas atividades. Fala, Lucas. Submissa ao homem, ela ia responder de superiores. Não que ela precise ser submissa, mas é mais fácil lidar com mulheres e mais fácil lidar com crianças. Elas obedecem mais, são mais dóceis. Tem que fazer tal coisa. Eles vão lá e fazem. Eles ficam retrucando, questionando por que eu tenho que fazer. Fala, né? Exatamente. Recebiam salários mais baixos, tá? Além de serem considerados mais dóceis para que pudessem ser levados na relação de trabalho, de função. Não, salário não. Esse salário era bem inferior. Certo?
Galerinha de casa, não deixa de me enviar a atividade da página 34. Questiono a vocês, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor.